Faria Silvestre, eu sou professora aqui na faculdade da disciplina de Filosofia Jurídica. Então, na verdade, a intenção é gravar um videozinho, não muito pretensioso, nada pretensioso, na verdade, que sirva como um apoio para vocês que estão aí vendo pela primeira vez o jurisprudencialismo. Tá? Então, é uma teoria realmente que tem uma grande complexidade. Até confesso que eu, por exemplo, leio muitas vezes esse livro, né, que é a Metodologia Jurídica, que é de onde a gente vai partir. Na verdade, vai discutir algumas poucas páginas desse livro aqui. Então, eu sempre estou em contato com ele e sempre tenho novas percepções sobre esse livro, porque ele realmente é muito denso, tá? Então, na verdade, esse videozinho são nótulas sobre o pensamento jurisprudencialista, sobre a proposta jurisprudencialista. Na verdade, a gente vai trabalhar aqui especificamente com 3 questões, né? E também não vai ser de modo muito desenvolvido, que vai ser a questão é o que é o sistema, na segunda proposta jurisprudencialista, o que é o problema e de que modo então se relacionam sistema e problema na proposta jurisprudencialista, tá? Então a gente não vai entrar no modelo metódico que o Castanheira propõe, a gente não vai entrar na Constituição Autônoma, tá? Também do direito, porque na esfera, né, do direito, na esfera da questão de direito em concreto, a gente poderia entrar também nessa temática, mas não vai entrar porque não é possível, tá? Num videozinho curtinho a gente explorar essas questões todas, então isso aí vai ficar lá para a sala de aula e esses pontos fundamentais vão ser tratados aqui. Bom, então sem mais delongas, tá? A proposta jurisprudencialista, o jurisprudencialismo, então é uma proposta do professor Castanheira Neves, que é então professor jubilado da Universidade de Coimbra, tá? Então foi criada por ele essa proposta e de um modo muito rápido, né? Mas já fica aí pra gente como uma ideia que vai ser discutida e aprofundada aqui. Segundo o jurisprudencialismo, segundo essa proposta, o direito tem que ser assumido como uma tarefa, ou seja, o direito não está pronto e acabado, o direito não é um dado, né? Então, na verdade, o direito está sendo constituído. Então a gente deve, na verdade, assumir o direito como um constituendo, tá? Então, ou seja, fica pra gente essa ideia de que o direito não está pronto, ele não está acabado, ele é construído na esfera de uma certa comunidade, né? Então ele é construído por meio dos pensadores do direito, por meio dos juízes, dos promotores, dos advogados, da atuação dos atores legais, lato sensu, ele é constituído também devido, né, à atuação dos nossos legisladores que criam as leis, tá? Então a gente vai ver aqui, na verdade, o que significa dizer que o direito é uma tarefa, que ele não está pronto, que ele é, na verdade, um constituendo. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui nessa ideia do que é o sistema jurídico segundo essa concepção. Bom, então, segundo o professor Castanheira Neves, o sistema jurídico ele é constituído por vários estratos com S, tá? Então, a gente vai encontrar na esfera do sistema jurídico os princípios, o extrato dos princípios, o extrato das normas, o extrato da jurisprudência e da doutrina. Então, bom, o professor Castanheira Neves, a proposta jurisprudencialista, se afasta muito, né, daquela ideia, por exemplo, kelseniana de que o direito ele é norma, né, de que o direito é norma. Tá? Então a gente, na verdade, tem outros extratos para além do extrato da norma. Então a gente tem lá os princípios, né, os positivos, os positivados, aqueles então que se encontram lá explicitados nos textos legais. Mas para além desses princípios positivos, a gente também tem os princípios transpositivos, e aqui também a gente poderia falar sobre as cláusulas penais, as cláusulas legais, tá? Também os suprapositivos, ou seja, os princípios, eles, na verdade, né, a esfera dos princípios, na esfera dos princípios, a gente tem aqui essa ideia mesmo de uma validade axiológica. Só que essa validade axiológica, ela necessita ser, na verdade, concretizada, materializada. E daí, então, a esfera das normas, o extrato das normas. Tá? Então, as normas, elas são decisões, né, político-estratégicas, né? Então, as regras, né, que contêm as normas. Então, são fruto dessas decisões político-estratégicas, tá? E elas, na verdade, vão dar concretude, vão dar materialidade ao extrato dos princípios, tá? Só que elas não esgotam o extrato dos princípios, tá? Então, é importante entender que princípios, na esfera do pensamento jurisprudencialista, os princípios não podem ser convocados para resolução de casos jurídicos, tá? Então a gente vai falar disso daqui a pouquinho,
que, na verdade, é no extrato das normas que a gente vai buscar o critério hipotético de resolução para os casos, tá? Então, se houver, porque pode ser que não haja, tá? Mas eu só vou trabalhar com vocês com essa hipótese. Quando há um critério nas normas, no extrato das normas, um critério hipotético de resolução que eu possa trazer, então, para o caso, para experimentar na esfera do caso, tá? Então, bom, a jurisprudência também é outro extrato do sistema jurídico, tá? Então, a jurisprudência, ela é construída pelos atores legais, não é isso? Então, a gente vai levar em consideração também o extrato levar em consideração, né, no que a gente compreende como sistema jurídico, também a jurisprudência, que é casuística, né, que é criada caso a caso, tá? E também a doutrina, que é então aqui, né, criada especificamente pelos cientistas do direito, que refletem sobre os institutos, né, que refletem sobre as teorias, criam as teorias, desenvolvem teorias, tá? Então, a gente tem que ver, então, analisar o sistema jurídico como um sistema complexo, um sistema cujas características são essas aqui, tá? Então, nessa obra, o Castanheira Neves vai dizer pra gente que o sistema jurídico ele é aberto, então ele é problematicamente aberto, porque a gente vai ver essa relação entre caso e sistema, tá? Então ele é problematicamente aberto, por quê? Porque o sistema jurídico já foi convocado para resolver uma série de problemas, mas ainda podem surgem no mundo da vida novos problemas. Então o sistema jurídico, se ele reconhece aquele problema como um problema jurídico, ele tem que dar conta daquele problema, porque o juiz não pode se excusar de resolver os casos problemáticos, jurídicos, surgidos no mundo da vida. Então ele é aberto, problematicamente aberto, ele é não pleno, tá? Então ele não é intencionalmente autossuficiente, porque a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Os casos colocam as perguntas e o sistema jurídico tem que oferecer resposta para essas perguntas, tá? E ele é então autopoético. A racionalidade jurídica, ela é prático-normativa, tá? Então a gente vai verificar o que isso significa aqui, mas tenha em mente isso. O direito, então, ele vai se constituindo agora, então, pela interlocução ou pelo questionamento, pelas perguntas colocadas pelos casos, tá? Então, ó, um trechinho ali que eu extraí da metodologia, que eu acho que pode ser ilustrativo, tá? Então, ó, daí que o sistema jurídico não seja um dado, pressuposto, e sim uma tarefa, um objetivo, já que há de assimilar uma sempre nova experiência problemática e assumir numa totalização congruente as novas intenções normativas de que, através da experiência, o direito se vai enriquecendo. Então, na verdade, pensem nisso, olha, os casos colocam problemas, o sistema jurídico, então, agora é interpelado e deve oferecer uma resposta se ele reconhece o caso como um caso jurídico. E ele vai, então, agora também assimilando essa intencionalidade problemática dos casos. Então, o direito vai se renovando, vai se constituindo pela mediação dos casos problemáticos, tá? Pela mediação das perguntas colocadas pelos casos. Então, ó, já estamos aí estabelecendo aqui um fluxo, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, que é, então, que o Castanheira fala de que há entre sistema e problema, ou estabelece entre sistema e problema uma relação de tipo dialética, tá? Então vamos avançar aqui. Bom, então o caso-problema. O caso, gente, ele na verdade, é ele que provoca o sistema. Então, na verdade, olha, eu vou falar de um modo muito redutor, porque não é só isso, mas o caso é o ponto de partida e o ponto de chegada de toda essa realização prática do direito. Então, o caso, ele coloca uma pergunta que é única. O caso, ele é único e irrepetível. E a sua pergunta, a intencionalidade problemática do caso é única e irrepetível. E o sistema, então, agora tem que responder, tem que oferecer uma resposta, como eu já tenho insistido com vocês aqui. Então, o caso-problema, ele tem uma intencionalidade problemática que é específica. Porque, olha, olhando aqui, né, pelo olhar kantiano, por exemplo, né, então olhando, por exemplo, pelas categorias da sensibilidade, então espaço e tempo, tudo ocorre num certo, as coisas ocorrem, os fenômenos ocorrem, os fatos ocorrem num certo espaço e tempo, então não há evento igual ao outro, os eventos podem ser parecidos, a gente falar de analogia, mas nunca falar de identidade, né? Então, entre um caso e outro. Então, os problemas são todos problemas únicos e irrepetíveis, tá? Então, a resposta para o caso está no horizonte do sistema. Só que a gente viu, então, que o sistema não é um sistema unicamente constituído por normas. Então, a gente já viu que o sistema, falar de sistema é falar, na verdade, dessa totalidade, dessa unidade
que engloba intencionalidades, né, que já assimilou intencionalidades, mas que ainda há muitas intencionalidades a assimilar, porque os casos do mundo da vida são casos que podem eventualmente, casos novos surgirem, casos velhos, antigos, né, convocarem novas respostas. Então, na verdade, o realizador do direito tem que sempre se colocar perante o sistema desse modo. O sistema não está pronto e acabado, então a gente busca compreender o que é o direito aqui na faculdade, busca compreender, né, o que é o direito cientificamente, o que é o direito jurisprudencialmente, mas o direito não está resolvido. O problema do direito não está resolvido. O direito é uma tarefa. Tá? Então, a resposta está no horizonte do sistema. Talvez, né, eu consiga no extrato das normas, que o Castanheira vai falar disso, tá? Então, muitas vezes, eu vou ao extrato das normas e encontro ali um critério que eu vou então assumir como um critério hipotético de resolução para o caso. Porque aqui, gente, vale a pena a gente se lembrar de Popper, tá? Então, estão lembrados lá daquela ideia de Popper, de que no horizonte da ciência, a gente tem o que aqui? A gente deve sempre, por exemplo, assumir uma verdade como uma verdade falsificável, né? Uma verdade que é assumida hipoteticamente como verdade e é falsificável. Então aqui, quando a gente vai ao extrato das normas, a gente busca um critério hipotético de resolução que é trazido então como critério hipotético, vai ser experimentado, né, para verificar efetivamente ele é um critério adequado de resolução, se existe adequação e justeza. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com essa ideia de que eu não vou buscar uma resposta, eu vou aplicar no caso e assim eu resolvo a questão da realização do direito, tá? Então, não existe essa ideia de buscar uma resposta, aplicar e resolver, tá? Então, aqui, na verdade, existe uma ideia de interpretação, integração, tá? Então, então é muito mais rico, essa realização do direito é muito mais rica do que pura e simplesmente assumi-la como uma busca de uma resposta e aplicação, tá? Então, isso não tem nada a ver com a resposta jurisprudencialista, com a proposta jurisprudencialista. Então, quer dizer, tá? Então, vamos lá voltar. A resposta para o caso está no horizonte do sistema. Não está disponível, pressuposta, tá? A simples ou a complexa atividade lógico-racional, porque a gente vai ver, por exemplo, em alguns autores, né, como Barak, ele vai dizer assim, muitas vezes essa resposta ela é encontrada mais rapidamente, então ela é uma resposta de fácil gestão. Muitas vezes ela não é tão rápida, então quer dizer, demanda um certo período, como, né, uma digestão de alguma coisa que você ingere que é mais complexo, né? Então, mais ou menos complexo, ou menos complexo, tá? Então, não é assim que vai funcionar segundo a perspectiva do Castanheira Neves. Porque aqui, gente, olha, o modelo metódico que ele propõe é um modelo metódico para casos jurídicos, e não casos fáceis, casos intermediários, casos difíceis ou casos trágicos. Não existe essa distinção no horizonte do pensamento jurisprudencialista. Caso é caso. E todo caso, então, coloca uma pergunta que é única e irrepetível, e essa pergunta tem que ser respondida pelo sistema. Então, é no horizonte do sistema que eu busco a resposta, tá? Mas nem sempre eu vou encontrar um critério hipotético de resolução disponível na esfera das normas, mas isso não significa que não haja ali a possibilidade, a necessidade, a exigência de oferecer uma resposta jurídica para o caso. Tá? Eu não vou então entrar nessa outra questão aí, né, que é quando não há então um critério disponível na esfera das normas, mas fiquem com isso aí em mente, tá? Bom, então essa norma hipotética é um critério hipotético de resolução para o caso que deve ser experimentada, né, na esfera do caso, e a gente vai então verificar aqui se há ou não, né, essa adequação, tá? Se ela é ou não, se ela se confirma ou não como a resposta adequada para o caso, tá, gente? Então, bom, o problema é o prius metodológico. Então ele interpela o sistema e é para ele que tem que ser oferecida uma resposta então adequada, tá? E pra gente fechar, porque eu não tenho muito tempo e o vídeo também tem que ser rapidinho, tá? Para ele não ser cansativo, enfadonho, né? Então, para vocês conseguirem então acessarem aí o extrato, né? Ou digamos assim, o espírito do pensamento jurisprudencialista. Então, bom, segundo Castanheira Neves, estabelece-se então uma relação dialética entre sistema e problema. Então, o que isso quer dizer? Também eu trouxe aqui um trechinho para tentar esclarecer isso para vocês, tá bom? Bom, então quanto à relação entre a formação do sistema e a constituição do direito, que entre estas não existe uma dependência unilateral, mas uma relação de reciprocidade, assim como o sistema influencia a constituição do direito,
Também, inversamente, a plena formação do sistema só se verifica no processo de constituição do direito. Pelo que o sistema jurídico não é, na verdade, apenas a conservação de um Estado, mas também a ordenação de uma alteração. Numa palavra de síntese, do sistema que se parte, chega-se a um novo sistema como resultado pela mediação do problema, ou, mais exatamente, pela mediação da experiência problemática, que, entretanto, superou o primeiro sentido do sistema e exige a reconstrução, elaboração de um outro sentido sistemático que assimile regressiva e reconstitutivamente essa experiência. Então, gente, olha, pensem nisso. Eu gosto de dar esse exemplo para os alunos, que é o seguinte: na nossa vida prática, muitas vezes a gente se vê então perante um dilema, uma pergunta difícil, e a gente tem que responder, né? Porque se você não fizer nada, você está fazendo alguma coisa. Então a inação é uma ação. Então se imagine perante um dilema. Você tem que oferecer uma resposta, você tem que decidir o que fazer. E muitas vezes, depois que a gente toma uma decisão, é como se a gente se tornasse um ser agora, né? Uma pessoa ressignificada. E é isso que ocorre também com o sistema, por meio da mediação do problema. Então, o problema jurídico, ele põe uma questão que interpela o sistema. O sistema, então, agora, né, o juiz, no caso, né, porque eu estou falando especificamente, vamos pensar aqui no juiz, né, nesse ator legal. Então, o juiz tem que oferecer uma resposta para o problema, né? E aí, então, agora, o juiz tem que buscar, na esfera do sistema, uma resposta. Ele vai buscar, né, no extrato das normas, ele vai buscar, então, um critério hipotético de resolução, se houver. Imagina, então, que ele encontre ali um critério. E aí, então, ele vai trazer agora esse critério lá para o horizonte do caso para verificar se há ou não adequação, né, se ele se revela ou não como critério adequado de resolução. Quando agora, se ele se revela como um critério adequado, pensem assim, é como se a norma agora assimilasse uma nova intencionalidade problemática. Então, o sistema, ele não sai incólume dessa provocação suscitada pelo problema. O sistema agora, ele passa a assimilar a intencionalidade problemática nova. Então agora, por isso que há então uma relação dialética entre sistema e problema, porque o sistema, ele não sai do mesmo modo que ele começou. Ele vai ao fim desse processo, né, então, de colocar termo ao problema colocado, né, pelo caso, quando ele oferece uma resposta, e essa resposta se oferece, então, se revela como uma resposta adequada, o sistema se ressignifica. Então, ele passa a integrar, a incorporar uma nova intencionalidade problemática, tá? Então, pensem nisso, tá? Então, assim, eu até brinco com os alunos, olha, um exemplo bem rápido do que é uma relação dialética. Todo dia de manhã a gente faz relação dialética. De que jeito, né? Você tem lá água e pó, e aí você cria o café, que não é nem água e nem pó, né? Então o sistema, ele não sai igual, ele não sai o mesmo. Existe agora, então, essa ressignificação, pelo menos em potencial do sistema, tá? Então o sistema, toda vez que ele é chamado a responder uma pergunta, né, colocada por um caso-problema, ele então agora, ele se ressignifica. Então até eu brinco também com os alunos para fechar, que a gente não gosta de problema na vida prática, né? A gente não gosta de problema e quer evitar problema, mas o problema é sempre uma oportunidade. E aqui no horizonte do pensamento jurisprudencialista também, o problema é uma oportunidade para esse sistema então agora se ressignificar e assumir então agora um novo sentido. E esse sentido então ele é sempre um sentido que nasce de uma praxis, né? Nasce da provocação de um caso-problema. Por isso que a gente vai dizer, então, que o jurisprudencialismo também é um comunitarismo, tá? Gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês, então. Como eu falei, são algumas nótulas aí sobre algumas questões muito importantes no horizonte do pensamento jurisprudencialista. E eu espero então que sirva para vocês como um material de apoio às aulas, né? E que vocês aproveitem então esse material. E muito obrigada, agradeço a atenção de vocês. Até a próxima. Tchau!